Fala pessoal, se você curte momentos de reflexão, aprendizado e conexão com a fé, já se inscreve aqui no canal Momento do Pai, já deixa o like no vídeo e não se esqueça de ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Que Deus abençoe você e sua família. O tema da mensagem de hoje é o poder do deserto. E eu sei que o poder do deserto é algo que anima quem está no deserto hoje ouvindo essa palavra, porque você está em busca de um escape. Mas é algo que a gente, tem alguém no meio do deserto já celebrando, mas é algo que a gente não gosta de ouvir muito quando a gente está num período bom ou numa fase boa. Verdade que desertos marcam a jornada de qualquer homem ou mulher de Deus. Jesus foi forjado no deserto, caminhou no deserto e ele prosperou no deserto. Adão foi formado no jardim, foi criado no jardim e ele caiu no jardim. A gente aprendeu ao longo da história dos heróis da fé e ao longo da nossa história que os cenários, eles são importantes, os ambientes, como eu preguei semana passada, eles geram influência, mas se você está posicionado em uma palavra que é independente do teu cenário, eles não são determinantes. Pelo contrário, tem períodos em que as coisas estão mal, que são os melhores períodos para a gente se lançar no Deus do impossível e começar a viver coisas que são impossíveis de viver no dia bom. Tem momentos em que a gente está tão cercado de conforto, a gente está tão confortável dentro do que está vivendo, que quando Deus nos chama para fazer algo com Ele, muitas vezes a gente prefere não fazer, porque a gente já está no lugar que gostaria de estar. E é por isso que muitas vezes algumas zonas de conforto são retiradas de nós, é por isso que muitas vezes algumas boias de salvação, elas são retiradas de nós, porque se você estiver confortável demais, a ponto de não estar apto para se mover, quando Deus te chamar, você está numa zona de perigo, não numa zona de conforto. O lugar mais seguro que podemos estar é correndo riscos com Deus. A gente aprendeu ao longo da história que é melhor ser Noé no meio de um dilúvio, dentro de uma arca que Deus o pediu para construir, do que ser qualquer outro que zombava de Noé enquanto ele construía. A gente aprendeu que é melhor ser Sadraque, Mesaque e Abidnego dentro de uma fornalha ardente, do que ser qualquer um daqueles que se prostrou diante de outros deuses para que não fossem lançados na fornalha. A gente aprendeu que é melhor ser como Jesus, levado para a cruz como uma ovelha, sendo direcionada a um abatedouro, sem falar nada, do que ser como aquele ladrão ao lado de Jesus que zombou dele na sua última oportunidade de receber remissão e salvação. Alguém está comigo aqui? Diga: eu creio que desertos são escolas da fé. A palavra de hoje daria uma série inteira, então eu vou tentar compactar isso em 40 minutos. Eu quero muito que você acompanhe tudo que Deus vai liberar, porque algumas chaves vão mudar a sua história para sempre. E por conta disso vai mudar a história dos seus filhos também. Você vai ser um pai melhor, você vai ser uma mãe melhor, você vai ser um empresário melhor, você vai ser um líder melhor. Alguém está comigo? Diga amém. Deuteronômio 1:31 diz assim: também no deserto vocês viram como o Senhor, o seu Deus, os carregou, como um pai carrega o seu filho, por todo o caminho que percorreram até chegarem a esse lugar. Eu vou ler isso de novo. Eu quero que você feche os olhos e você receba com a voz do seu pai nessa manhã falando com você. Também no deserto vocês viram como eu, o Senhor, o seu Deus, os carregou, como um pai carrega o seu filho, por todo o caminho que percorreram até vocês chegarem a esse lugar. Uma das maiores expressões de cuidado de Deus a gente experimenta nos nossos piores cenários. A gente percebe o cuidado de Deus quando a gente está no dia mal e os nossos inimigos são muitos e os diagnósticos médicos são contrários e as vozes ao nosso redor geram desânimo, mas ainda assim a gente permanece de pé. Isso é cuidado de Deus. Os projetos dos seus inimigos não prosperarem, as armas forjadas contra você não te matarem, aquilo que o inferno tenta todos os dias contra o teu filho ou contra os teus filhos de fato não acontecer, isso é uma expressão de cuidado de Deus. Não só o escape que Deus dá no meio da crise, mas livramentos que a gente nem percebe, em que Deus nem deixa a gente entrar em crise, portas que o Senhor nem permite que a gente acesse, mesas que o Senhor nem deixa a gente sentar, ou conversas ou reuniões que o Senhor nem deixa que a gente participe. Tem muitas coisas que quando a gente está no início da nossa jornada, a gente acha que é uma punição de Deus ou falta de cuidado dele, mas lá na frente
a gente percebe que era só zelo. Tem lugares que Deus te arrancou com a própria mão, porque Ele ouviu conversas que você não ouvia, Ele viu coisas que você não via. Tem empresas que o Senhor permitiu que fechassem e você na época achou que era a pior crise da sua vida. Hoje você agradece a Deus porque algo novo foi gerado a partir de algo que você deixou para trás. Sabe, dos significados de renovo no dicionário é rebento. Rebento é um galho novo que floresce de um lugar onde uma árvore foi cortada. Você já deve ter visto algum toco de árvore no meio de alguma calçada e você vê um pedaço de um broto verde nascendo daquele lugar. Isso é o rebento, ou seja, isso é o renovo de Deus. É algo novo sendo gerado no lugar de uma ferida antiga. É algo novo sendo colocado por Deus no lugar de algo que um dia te machucou, mas não te matou. No lugar de algo que um dia te feriu, mas não te parou. Alguém está comigo aqui em nome de Jesus? O rebento de Deus, o renovo de Deus, o cuidado de Deus, o escape de Deus, a segunda chance de Deus, os novos começos de Deus, tudo isso acontece em lugares de crise. Os maiores milagres da sua vida aconteceram nos piores momentos da tua vida. Os maiores milagres da sua casa aconteceram nos piores momentos da tua casa. Como se esquecer do livramento que Deus deu aos nossos filhos quando estavam internados, ou de um livramento que Deus nos deu no meio de um acidente de trânsito, ou de um livramento que Deus nos deu quando a gente teve um diagnóstico médico contrário. Irmão, tem um dos nossos voluntários que serve aqui todas as semanas, ele deve estar em algum lugar aqui. E alguns meses atrás ele teve um ataque cardíaco no meio de um culto. E a gente tem um time com dezenas de médicos voluntários. O nosso WeCare socorreu ele, levou até a nossa ambulância com CTI, usaram um desfibrilador, conseguiram levar ele para um hospital e ele foi socorrido. E hoje ele serve e o coração dele foi renovado. Ele viveu um livramento, ele estava no meio de um culto como você está e o coração dele estava parando, mas Deus socorreu, deu escape, levantou, sustentou. É impossível ele não se lembrar em meio a alguns cultos que ele serve, como um chá de boldo preparado pela avó, ou como aquele remédio amargo que você tem que tomar, um deserto que você enxerga, do que batalhas que você nem sabe que está enfrentando, do que inimigos que estão te sugando. Existem mais bajuladores e ladrões de alegria abatendo pessoas do que desertos e gigantes. Os desertos te posicionam, os gigantes te deixam em posição de batalha, mas os bajuladores não, eles te sugam sem você perceber. A zona de conforto mina o teu intuito de viver algo com Deus sem perceber. Você um dia queria mudar a história, queria fazer história com Deus, queria plantar igrejas. No dia seguinte você só está preocupado em qual é o próximo carro que você vai comprar, ou qual é a próxima TV que você vai financiar, ou qual é o próximo sofá que você vai sentar. Porque sem perceber, a zona de conforto pega homens que foram chamados para mudarem a história e transforma em pessoas comuns que só querem ouvir uma palavra no domingo e viver a sua vida comum ao longo da próxima semana. Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para fazer história com Ele. Deus te chamou para que o seu nome ecoe na eternidade e a sua família esteja lá também. Deus te chamou para te estabelecer como cabeça e não como cauda, como um homem de governo. A Bíblia diz que os céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele confiou aos homens. Deus não te chamou para ser um crente comum que de vez em quando oferta, de vez em quando serve, de vez em quando vem, porque Deus não está fazendo algo com você de vez em quando. Uma das promessas que Jesus nos fez é: eu estarei com vocês todos os dias, até o final dos tempos. Deus está com você, Deus está em você, Deus te cerca, Ele te guarda, Ele te envolve, Ele te protege, Ele te blinda, Ele preenche você. Então olhe para mim em nome de Jesus. A pior coisa que pode acontecer com você é você se tornar um crente comum. Você não é comum. É você se tornar alguém que vem para receber uma palavra que vai te manter animado. O púlpito não é um lugar que gera só ânimo. O púlpito gera destino eterno, vida eterna, salvação, liberações de Deus, ativações de Deus, unção de Deus. Alguém comigo aqui em nome de Jesus, diga amém. Não, você não vai ser mediano nem morno, porque a Bíblia diz que os mornos serão vomitados. Deus tem tanta ojeriza a ideia de sermos mornos, que Ele chega ao ponto de dizer que prefere que você seja frio. É melhor que seja frio ou quente. Você tem noção que dentro desse contexto a gente pode aceitar a ideia de que é melhor alguém que diz não acreditar do que alguém que diz acreditar, mas vive como se não acreditasse? É melhor você dizer eu não tenho certeza se Deus existe, do que você falar eu creio que Ele existe, mas viver a tua semana como se Ele não existisse.
não pede a bênção dele para nada, não consagra nada a ele, não pergunta nada a ele, não pede conselhos para ele, não busca opiniões dele, não atrai a presença dele, não cria um ambiente para ele, não edifica um altar para ele. Mas se alguém perguntar, você vai falar: não, eu acredito em Deus. Irmão, guarda isso aqui em nome de Jesus. Tem muitos desertos que Deus permite que a gente entre para que a gente desperte, para que a gente acorde. Desertos são um lugar de preparo. Esse é o primeiro tópico da mensagem de hoje. Você está comigo? Diga amém. Se você quiser, anota. Só não entra no WhatsApp, anota em algum aplicativo que não vai roubar a tua atenção. Você está comigo? Diga: eu creio que desertos são um lugar de preparo. Eu já vou avisar, é possível que hoje a gente passe um pouco do tempo. Se você precisar sair, fica à vontade. Mas eu preciso entregar o que o Senhor me confiou para hoje, amém? Deserto é lugar de preparo. Ainda bem que eu vi, Jesus. Deus levanta João Batista, a voz que clama no deserto. E onde ele é preparado? No meio de um cenário de falta. Ele se alimenta de mel silvestre, gafanhotos, e ele se veste com couro. Ele é um homem rústico, criado num ambiente hostil. Mas é um homem que Deus preparou para preparar o caminho para o seu filho. A gente olha para a história de Jesus. A Bíblia diz que ele crescia em graça diante de Deus e dos homens. Ele crescia em sabedoria. Jesus enfrentou muitos desafios antes de se apresentar como Messias. Jesus, ele tinha um ofício. Jesus honrava os seus pais, Jesus cuidava da sua casa, Jesus tinha responsabilidades, ele foi ensinado. Ele não veio dos céus com 30 anos e ele já falava, ele já andava. Não, ele foi gerado num ventre, ele foi amamentado, ele teve cólicas como qualquer bebê teve. Ele teve que aprender a andar, ele engatinhou, ele caiu, ele tropeçou, ele aprendeu a correr, ele aprendeu a falar, ele aprendeu a ler. Ele ia para a sinagoga, como diz a palavra, como de costume. Ou seja, ele estudava, se debruçava na palavra, mesmo sendo o verbo encarnado, mesmo sendo a própria palavra, ouvia da boca de homens a respeito de si próprio. Jesus enfrentou o processo, Jesus enfrentou desertos. Ele acaba de ser ungido, batizado, uma porção do céu é derramada sobre ele, o Espírito repousa sobre ele, uma voz do céu diz: esse é meu filho em quem eu tenho meu prazer. E a Bíblia diz que em seguida o Espírito de Deus leva Jesus ao deserto. Irmão, guarda isso aqui em nome de Jesus. Tem muitos desertos que o próprio Deus vai te levar para lá, Ele vai te convidar para estar lá. Mas não há nenhum deserto que Deus permita que você entre que não vai gerar em você algo melhor do que você tinha antes de entrar. Todo deserto que Deus permite que você entre é para te capacitar, é para te levar a um novo nível, é para te afiar para próximas batalhas, é para te dar novas patentes, é para confiar algo novo a você. Alguém recebe isso em nome de Jesus? Porque nos céus não há uma nova patente se não houve uma prova anterior. Você só é aprovado em lugares que você foi testado. Deus testa homens na falta para saber se estão prontos para ter provisão. Deus testa homens na vergonha para saber se eles podem ter dupla honra. Irmão, guarda isso aqui. Se na sua vergonha você foi reprovado, você não está pronto para receber a dupla honra de Deus. Você vai se exaltar quando Deus fizer. Você vai se deslumbrar quando Deus te der. Se você for reprovado na falta, você não pode ser colocado no muito, porque a Bíblia diz que aquele que é fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Mas se você não consegue ser fiel com pouco, por que você acredita que vai conseguir ser fiel quando tiver muito? Uma das coisas que Deus quebrou algumas semanas atrás, quando eu preguei sobre o poder da entrega, a gente viu pessoas entregando o seu melhor aqui no púlpito. É essa narrativa do inferno que muitas vezes a gente usa para justificar a nossa escassez. A gente fala: não, é fácil ele dar porque ele é rico. Não, tem pessoas aqui na igreja que eles dão porque eles são ricos. Mas se você sendo pobre não dá, quem garante que se fosse rico daria? A Bíblia diz que quem é fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Eu estava pregando em Cuiabá anteontem, eu vim com o time do Music conversando do aeroporto para Alfa, e eu falei para eles: o meu primeiro escritório foi dentro de uma sala de passar roupa que era tão pequeno, literalmente, que o ventilador de pé tinha que ficar do lado de fora para ventilar para dentro, porque se ele ficasse dentro a porta não fechava. Só tinha espaço para uma cama, uma tábua de passar roupa. Então a gente tirava aquela tábua de passar roupa, eu coloquei uma tábua de pinos e eu fiz alguns móveis com madeira de pallet de feira, e ali era o meu escritório. E eu amava aquele lugar, e eu chorei com Deus naquele
lugar. E eu projetei muitas coisas que eu estou vivendo hoje naquele lugar. E eu imaginei muitas coisas que a gente viveria junto naquele lugar. Então guarda isso aqui em nome de Jesus. Para mim não faz diferença o tamanho da sala que eu tenho hoje, porque não fazia diferença o tamanho da sala que eu tinha ontem. Quando você é aprovado no pouco, você está pronto para viver o muito. Quando você não pergunta para Deus ou faz pirraça, por que comigo, por que essa luta, por que na minha casa, por que essa vergonha, você está pronto para viver os transbordos de Deus, porque é difícil a gente vê alguém que está vivendo algo glorioso ficar questionando: Deus, por que eu estou ganhando tanto? Por que eu estou crescendo tanto? Por que está sendo tão rápido? Se você não questiona na falta, você está pronto para viver milagres que você não vai entender quando Deus fizer muito. Você está comigo? José foi testado na falta, João foi testado na falta, Abraão foi testado na falta, Davi foi testado na falta, Jesus foi testado na falta. Mas o final de todos eles foi melhor do que o começo de cada um deles. A Bíblia diz que melhor é o final das coisas do que o início delas. O José escravo termina como o José governador do Egito. O Abraão que sai da casa, da terra, está como um nômade andando pelo deserto, termina como o pai da fé. Noé, o louco que constrói um navio, uma arca, um barco num tempo em que não chove, agora se torna um único pai de família vivo para reconstruir um mundo que estava sendo resetado pelo Criador. Davi, um fugitivo que estava em deserto com homens loucos, transforma aqueles homens em um exército de valentes e agora assume o reinado. E a bandeira que está tremulando em Israel até hoje é a bandeira com o símbolo do seu reino. Jesus teve suas vestes roubadas, tiraram sorte para ver quem ficava com elas. Foi cuspido, carregou a própria cruz, humilhado diante da sua mãe e dos seus amigos. Foi rasgado pelo meu pecado e pelo seu. Ainda pediu para que aqueles que o açoitavam fossem perdoados por Deus, porque não sabiam o que faziam. Ele foi humilhado até o fim, teve sede, pediu água, deram vinagre. Ele dá o último suspiro, mas esse não é o final da história. 3 dias depois, ele volta dos mortos. Ele ressuscita o Filho de Deus, caminha sobre a face da terra, faz novos milagres, libera uma nova unção sobre a igreja e ascende aos céus. Está sentado à direita do Pai, Ele intercede por nós. Fala comigo: deserto é lugar de preparo. Quando a gente entender que o deserto não é o problema, deserto não é o problema, o deserto é o cenário. O problema não é o deserto é só um cenário, é um pano de fundo. O problema que muitas vezes a gente enfrenta não é o lugar que a gente está, mas somos nós. Porque se você entender quem você é, o que você carrega, você prospera em qualquer lugar. Você é a bênção, você carrega a bênção, você carrega uma promessa, você carrega uma filiação, você é filho de Deus, você carrega a vida de Deus, o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos habita em você. Você, pelo sangue de Jesus, foi lavado, você é curado de toda enfermidade. Isaías 53, você foi feito mais do que vencedor. Então não importa o cenário que te seca, importa o que te preenche, quem te guarda, quem está com você. O salmista diz: mesmo que eu ande por um vale de sombra e morte, mal nenhum eu temerei, porque tu, Senhor, estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. No teu deserto, Deus vai te dar ideias que em algum momento Deus vai torná-las públicas. Escondida ou colocado debaixo de uma mesa, pelo contrário, ela precisa ser colocada no lugar mais alto. Irmão, o mesmo Deus que te alinha em secreto te exalta em público. Que amor é esse, irmão? Que cuidado é esse? Começa a encarar desertos como um cuidado de Deus. Deus, se eu estou aqui, o que o Senhor quer me ensinar? Em 2017, quando eu fui internado, o primeiro sentimento que eu tive, a primeira impressão que eu tive, se Deus me permitiu estar aqui, Ele quer me ensinar algo. Eu fiquei como uma esponja, irmão, tentando aprender tudo que eu podia naquele deserto, porque eu sabia, a primeira coisa eu sabia, vai passar. Não é o final da minha história. Então, comecei a ter um senso de urgência. Se aqui é momentâneo e Deus quer me ensinar algo, o que eu não posso perder nessa experiência com Deus no deserto? Que existe uma segunda chave poderosa sobre os preparos de Deus no meio do deserto. Se você não aprendeu o que deveria ter aprendido no último deserto, é muito provável que em algum momento você vai ter que retornar lá para aprender de novo.
como alguém matriculado numa escola que repetiu de ano. Às vezes até rola uma recuperação, mas tem vezes que não. Você vai ter que passar de novo pelo mesmo ano letivo, porque você deveria ter aprendido o que não aprendeu. Você vai ter que voltar para aquele lugar onde você já esteve. Irmão, guarda isso aqui em nome de Jesus. Um dos maiores conselhos que eu posso te dar como pastor é que, se você está no deserto, esteja atento ao que Deus quer te ensinar, para que você não tenha que voltar para esse lugar e aprender de novo. Você está comigo? Diga amém. Fala comigo. Deserto é um lugar de preparo. Deus está me forjando para algo novo. Deus está me preparando para um novo transbordo. Vamos declarar com autoridade. Diga: desertos são escolas da fé. Ele está me ensinando em secreto, e Ele vai me exaltar em público. Ele está me alinhando em secreto, mas Ele vai me fazer transbordar em público. Porque o Senhor prepara uma mesa para mim na presença dos meus inimigos, e Ele me honra ungindo a minha cabeça com óleo, e o meu cálice faz transbordar. O mesmo salmo que começa com vales de sombra e morte termina com uma mesa preparada pelo Senhor na presença dos inimigos. Irmão, guarda isso aqui em nome de Jesus. Melhor é o final das coisas do que o início delas. Alguém crê nisso? Diga amém. Segundo fundamento sobre deserto. Fala comigo. Deserto é lugar de reconstrução. Deserto é lugar de reconstrução, irmão. Pastor, mas só tem ruína. As ruínas do passado, as ruínas da minha empresa, ou as ruínas do meu casamento, ou as ruínas do meu ministério. Eu só vejo tudo em ruínas. A gente precisa desenvolver habilidade no deserto, de reconstruir a partir dos cacos do nosso passado. Você vai ver que aquilo que, quando tudo estava sobrando, era desperdício. Quando tudo falta, se torna matéria-prima para o próximo novo de Deus. Você nunca vai ver no deserto alguém lavando calçada com água potável, mas você consegue ver em cidades onde não falta água. Você nunca vai ver no meio do deserto alguém desperdiçando água, porque quando você tem pouco, você valoriza o pouco que tem, sabe? Tem momentos em que Deus permite que algumas áreas da nossa vida enfrentem algum tipo de deserto, para que a gente perceba o desperdício que estava fazendo com aquilo que Deus nos deu. Você sabe um dos desertos que geram consciência a respeito de desperdício? Quando a gente está tendo uma experiência de quase morte, a gente passa a ter muita humildade em relação ao tempo que tem. Uma das coisas que explodiu minha mente alguns anos atrás, alguém me perguntou: quantos anos você tem? Eu falei: tenho 30. Ele falou: não, você teve 30. Porque ninguém sabe quantos anos tem. Você sabe quantos anos teve. Eu não sei se eu tenho 30, eu não sei se eu tenho 50, eu não sei se eu tenho 70, eu sei que eu tive 36. E esse entendimento de que o tempo que Deus me deu é um presente de Deus me dá uma urgência tão absurda. Eu não posso gastar tempo com coisas que não têm valor. Eu preciso gastar tempo com coisas que apontam para a eternidade. Eu preciso me envolver com o meu chamado. Eu preciso gastar tempo com a minha família. Eu preciso gastar tempo com Deus. Eu preciso gastar tempo com o secreto. Por quê? Porque quando você está perto de um deserto, nessa área, você vê que não dá para desperdiçar água como você desperdiçava quando não estava no deserto. Quando eu tive num momento em que médicos me deram um diagnóstico médico contrário, eu falei: Deus, quando você me tirar desse deserto, eu vou tratar o tempo de uma forma diferente do que eu tratei até aqui. Eu já tinha um senso de urgência, mas ela aumentou muito mais. Então as pessoas me veem 14, 16 horas na obra da igreja, como a gente ficou no mês passado por 26 dias. Por que o pastor está se dedicando tanto? Por que ele quer ver em um mês pronto algo que a gente poderia fazer com calma em um ano? Porque eu não sei se a gente tem um ano, porque eu sei que Jesus está voltando, e o que ele me pediu para fazer, eu quero fazer de pronto, porque Deus está fazendo uma coisa nova, e o meu coração anseia para ver acontecer aquilo que um dia Deus me mostrou. Se Ele disse que vai fazer, eu sei que no céu Ele já fez. Se Ele disse que vai acontecer, eu sei que no céu já aconteceu. Então eu preciso inclinar o meu coração e sujar as minhas mãos, para que eu não seja alguém passivo que espera que algo venha do céu. Não, algo já veio do céu há mais de 2000 anos atrás. O Filho de Deus me ungiu e me chamou e me empoderou e me ativou e me posicionou, mas agora eu preciso fazer alguma coisa. Alguém está comigo aqui? Diga amém. Eu preciso fazer alguma coisa. E com o que eu vou fazer? Com as ruínas daquilo que foi quebrado, desfeito, partido. Jesus pega um pão partido, e a partir de um pão partido o milagre de multiplicação acontece. Jesus pega um pão partido, e a partir do momento que ele parte um pão no caminho de Emaús, os servos descobrem que é o Messias que estava com ele.
Jesus parte um pão na mesa na última ceia, e a partir do pão, um memorial de gratidão é estabelecido a partir da ceia. Nem sempre o que se parte é necessariamente algo ruim. Tem coisas que Deus está partindo em você, mas um novo milagre vai vir a partir dessa partilha. Tem áreas que Deus está quebrando, porque a partir daquilo que Ele quebrou, Ele vai multiplicar uma medida que você nem sabia que existia, coisas que você nem sabia que estavam reservadas para você. Alguém está comigo aqui, diga amém. 23.500 famílias online, você pode dizer glória a Deus por isso. Somos mais de 50 mil pessoas online, sem dúvida alguma. Aleluia. Fala comigo, no deserto eu aprendo a reconstruir a partir das ruínas. Tem uma coisa que eu ouvi de um amigo, o pastor Vitor Hugo, e me impactou tanto. Ele disse: Fernandes, na casa do oleiro não tem lixeira. Na casa do oleiro não tem lixeira. Quando o vaso se parte, ele usa a matéria-prima do que se partiu para fazer um vaso novo. Quando o vaso se quebra, ele usa a matéria-prima do que se quebrou para fazer um vaso novo. E muitas vezes, mesmo que não tenha se partido ou quebrado, quando o olheiro olha para o vaso e vê que ele não está pronto, ele mesmo quebra e faz de novo. Tem desertos que a gente tem vivido que são uma expressão do cuidado de Deus. Ele está quebrando você para fazer de novo, Ele está moendo você para fazer de novo. O seu caráter está sendo moído, o seu orgulho está sendo moído, a sua vaidade está sendo moída, as nossas deficiências estão sendo moídas. Olha o que diz a palavra, Jeremias 18:2. Essa é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda, mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando um outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra e disse assim: ó comunidade de Israel, será que não posso eu agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Terceiro fundamento sobre deserto. Deserto gera aliança. Fala para quem está do seu lado, deserto gera aliança. Uma das coisas que fica muito clara no deserto é que a gente esperava mais de pessoas que não nos ajudaram como a gente imaginou que ajudariam. E a gente não esperava tanto de pessoas que nos surpreenderam nos ajudando como a gente não imaginou que eles nos ajudariam. O deserto ele é importante porque ele deixa algumas coisas claras. Ele mostra quem você de fato pode contar e quem talvez nem tanto. Os desertos são diferentes do tempo do transbordo. No tempo do transbordo todo mundo se aproxima. No tempo do deserto ele faz uma seleção natural. O tempo do deserto faz com que os de verdade se mostrem como sendo de verdade. E os que não são de verdade nem precisam falar nada, eles são denunciados. Quando uma verdade se estabelece, tudo que é falso se autodenuncia. Então no tempo do deserto é muito claro quem tem uma aliança com o teu coração e quem não tem. Quem tem uma aliança com a tua casa e quem não tem. Quem ama você pelo que você é ou quem ama o que você tem. Porque no tempo do deserto, quando as coisas são escassas, quem está perto não está mais pelas coisas que você tem, mas só está ali por quem você é. Quando as coisas vão embora e só sobra você, quem ama ficar com você? Quem ama você? Quem quer você por perto? Porque quando a gente tem coisas demais, as pessoas nem precisam chegar em você, elas já se satisfazem com as coisas que te cercam. Esse é um dos maiores desafios de pessoas que se tornam influentes ou ricas. Chega num ponto que ele não consegue saber mais se os novos amigos se tornaram de fato amigos e se aproximaram pelo que eles têm ou por quem eles são. Mas tem muita gente que está com você desde o início, permaneceu com você no seu dia mal. São alianças que Deus te deu para a vida inteira. E tem pessoas que estavam distantes de você, mas no seu dia mal se aproximaram. São novas alianças que Deus está gerando. Olha o que a palavra de Deus diz lá em Provérbios 17:17. O amigo ama em todo tempo, e para a angústia nasce o irmão.
Tem pessoas que você tinha um apreço, mas na sua angústia se tornaram irmãos. Tem amigos que são mais chegados do que irmãos, diz a palavra. Tem pessoas que cuidaram de você mais do que familiares. Tem pessoas que amaram você no seu dia mal mais do que pessoas próximas. Tem pessoas que nunca usufruíram do que você tem, mas te amaram pelo que você é no seu dia mal. Então, uma das coisas mais poderosas que a gente vivencia no meio de um deserto é que no deserto são formadas alianças. Os valentes que lutaram com Davi não lutaram pelo que Davi tinha. Ele era um homem fugitivo, mas eles acreditavam em quem Davi era e no que ele carregava. Uma aliança foi formada no deserto. Deus fez uma partida. E grande parte desses homens, talvez na sua semana, reclamariam por conta de um cardápio que não gostou, que fizeram na sua casa, ou por conta de algo que compraram para comer e não gostaram. Mas no meio de um lugar de escassez, a gente chora pelo pouco, porque é grato por ter algo para comer. Os desertos, eles geram um senso de gratidão tão grande, porque quando tudo que é sobra, desperdício, superabundância, se vai, o pouco que você tem é tudo que você tem. No deserto, irmão, um copo de água gelada vale tudo. Num deserto, uma árvore pequena que faz um pouco de sombra vale muito. No deserto, qualquer tipo de escape ou refrigério é poderoso demais, é valioso demais. Fala comigo, deserto gera gratidão. Quando algumas camadas de excesso são removidas, a gente começa a valorizar o que de fato tem valor. Sabe, o deserto faz a gente depender do pão nosso de cada dia. A oração que Jesus ensina lá na frente, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, é uma expressão do que o povo já havia vivido no deserto muito tempo antes. Eles caminharam debaixo de uma dependência absoluta de Deus, e se Deus não enviasse o pão do céu todos os dias, eles não teriam pão para comer no dia seguinte. Então o povo foi ensinado, enquanto caminhava no deserto, a partir de uma palavra de Deus, que todos os dias certamente Deus enviaria o pão para eles. O pão nosso de cada dia Deus deu desde o deserto e continua nos dando até hoje. Então guarda isso aqui em nome de Jesus, irmão. Não importa se você tem pouco ou se você tem muito, a verdade é que o que você tem, você só tem porque Deus te deu. Seja grato. Os seus filhos você tem porque Deus te deu. Porque tem mulheres que poderiam gerar e não conseguem gerar. Tem mulheres que não poderiam gerar e geraram vida. Não é porque o seu sistema reprodutor está apto, é porque Deus te permitiu ser mãe. Se você tem recursos, não é porque você é bom ou porque você estudou, é porque Deus te permitiu ter posses. Se você tem influência, não é porque você é extraordinário. Tem muita gente melhor do que você, mais preparada do que você, que tem mais carisma do que você, mas Deus te permitiu ter acesso, Deus te permitiu ter voz e influência. Então guarda isso aqui. Tudo o que você tem, Deus te deu. Tudo que eu tenho, Deus me deu. A Bíblia diz que Ele é o autor e consumador da fé. A fé que você tem nele, foi Ele quem te deu. E quanto mais você ouve a palavra dele, mais fé você recebe a partir da palavra que Ele te deu. A Bíblia diz que Ele é a sabedoria. A Bíblia diz também que aqueles que pedem sabedoria a Deus, livremente Ele dá aos que pedem. A sabedoria que você tem porque Deus te deu. A Bíblia diz que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. O amor que você tem pelos seus filhos, você só tem porque foi amado por Deus primeiro. Você não saberia o que é amor se você antes não tivesse sido amado. Você não poderia dar amor se o amor antes não tivesse se dado por você. A Bíblia fala que Ele é o dono do ouro e da prata. Então se tem um pouco de ouro na tua pulseira, ou no teu relógio, ou no teu cordão, ou na tua aliança, um pouco de prata que tem talvez nos seus talheres, ou naquilo que você usa para servir as suas visitas, o que você tem de posse, tem porque o dono do ouro e da prata permitiu você ter, porque como é dele, com uma fala poderia requisitar de volta tudo que ele confiou a você. Ele é o Jeová Jireh, Ele é o Deus da provisão. Ele é o que dá a semente ao que semeia. Se os seus celeiros estão cheios, foi Deus quem encheu. Se os seus celeiros estão transbordando, foi Deus quem transbordou. Ele é aquele que prepara uma mesa na presença dos inimigos, e Ele faz o cálice transbordar. Até o que transborda de você, foi Deus quem transbordou, porque o cálice que você tem, foi Ele quem te deu. Ele te deu o recurso, Ele te deu a visão, Ele te deu o acesso, e Ele transbordou também. Ele te deu uma ideia, Ele te deu ousadia, e Ele abriu as portas para você entrar
entrar também. Ele te deu acesso, Ele preparou uma mesa, Ele chamou o teu nome. E quando o seu nome foi chamado por alguém, Ele te empoderou também. Foi Ele quem te gerou, foi Ele quem prometeu coisas sobre você. E é Ele quem cumpre a promessa que fez também. É Ele quem promete tudo que você carrega como promessa. Mas Ele é o garantidor da promessa também. A Bíblia diz que por não ter ninguém superior a si, para quem jurar, Ele jurou por si mesmo. Ou seja, Ele te fez, Ele prometeu algo para você e Ele garantiu a promessa que te fez. Números diz que Ele não é homem para que minta, Ele não é filho do homem para que se arrependa. Acaso Deus prometeria algo que não tem o intuito de cumprir? Irmão, Ele é quem te deu emoções. E é por isso que quando você se emociona, você chora. Mas a Bíblia também diz que Ele toma nota de cada uma das nossas lágrimas e recolhe cada uma delas no seu odre. Ele te deu a emoção, Ele permite você chorar, mas Ele recolhe cada lágrima que você chora. Foi Ele quem te deu uma casa, mas é Ele quem mantém ela de pé. Se os fundamentos da sua casa forem edificados sobre uma rocha, não importa a velocidade dos ventos, não importa o tamanho dos gigantes, a sua casa vai permanecer de pé. Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Antes de você começar, Ele já era. Depois que a sua história terminar, Ele continua sendo. Ele é antes da criação e Ele permanece depois dela. Ele é o Pai da eternidade. Até o tempo que te move, foi Ele quem gerou, é uma ideia dele. Sabe o tempo que a gente corre atrás, que a gente se preocupa, que foi limitado, que depois do pecado foi estabelecido em 120 anos, disso não vai passar. Então Deus criou o tempo, estabeleceu limite sobre o tempo. Deus criou o mar, estabeleceu limite sobre as águas. Deus criou a terra, estabeleceu limite sobre as terras. Ele fez o fundamento e o firmamento, estabeleceu os limites sobre os céus. Ele fez o sol, a lua e as estrelas, estabeleceu os limites entre o dia e a noite. Ele estabeleceu todos os anjos e até os que foram derrubados e lançados por terra e se tornaram aqueles que batalham contra nós. Foi Ele quem estabeleceu desde o princípio a separação entre luz e trevas. Foi Ele quem gerou você, criou você, guardou você. Foi Ele quem prometeu coisas para você e Ele quem vai cumprir. Ele é o que é. Ele é o El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Ele é Emanuel, Deus conosco, Deus de perto. Ele é Jeová Jireh, o Deus que provê. Ele é Jeová Rafa, o Deus que cura. Alguém comigo aqui, diga amém. Desertos geram gratidão. Períodos de falta nos fazem valorizar aquilo que nós temos. Períodos de crise nos fazem valorizar aquilo que nós temos. Porque tem uma boa notícia: desertos são passageiros. Enquanto estamos enfrentando eles, parece que uma hora leva dias. Parece que um dia passando por essa crise leva meses. Mas vai passar. Desertos são temporários, não são permanentes. Desertos são passageiros, são lugares de passagem, não de habitação. Deus não está te chamando para edificar um condomínio ou uma casa no seu deserto. Deus está te falando: não desista e passe por isso. Vai ficar tudo bem. Ele dá ânimo ao cansado. Ele é quem faz florescer no meio do deserto. Mesmo que a terra seja árida, você vai prosperar no seu pior momento, no seu pior cenário, porque há um escape de Deus para aqueles que permanecem fiéis a Ele, para aqueles que não recuam, para aqueles que não desistem, para aqueles que não desanimam. Alguém está comigo aqui? Diga amém. Sabe, deserto, e esse é um próximo fundamento que eu quero compartilhar, gera humildade. Fala comigo: deserto gera humildade. Fica pesado demais carregar nosso ego no meio de um deserto. Você pode até tentar no início da jornada, mas no meio dela fica insuportável. Você começa a deixar bagagens no meio do caminho. Isso aqui está pesado demais, isso aqui está pesado demais, isso aqui está pesado demais. Porque no deserto você tem que caminhar sozinho. No seu tempo bom você pode dirigir um carro, ou você pode estar montado sobre algo. No deserto não, no deserto é você e Deus caminhando no lugar quente, numa terra seca. Uma das coisas que o deserto gera em nós é humildade. Não dá mais para a gente se vangloriar, porque a gente percebe que o que realmente tem valor fica evidente no deserto. Eu lembro que quando a gente se mudou para Orlando alguns anos atrás, 2018, 2019, a gente foi morar num apartamento e para a gente era tudo novo, tudo era maravilhoso.
Você falava, meu Deus, olha que estrutura, olha que organização, olha como as estradas são limpas, olha como as ruas são limpas, olha como tudo é organizado. Eu lembro a primeira vez que tocou um alarme de incêndio, a gente ficou desesperado, porque a gente não sabia se era um teste ou se era real. E começa a tocar um alarme de incêndio no prédio inteiro. A gente falou, olha, deve ser incêndio, porque aqui é tão organizado, pega tudo e vamos descer. A Kezinha ficou preocupada, os meus pais estavam lá em casa. E aí eu, como líder nato, eu parei todo mundo e falei, vamos fazer o seguinte, desce todo mundo com as crianças, eu fico para pegar os documentos e eu tô descendo. Irmão, eu não me preocupei com as sacolas do outlet que estavam lá. Eu não me preocupei com o tênis que a gente tinha comprado, ou com um presente que a Cécia tinha comprado. Eu não me preocupei com aquelas sacolas de Dollar Tree ou Five Below, se é que alguém me entende. Eu não me preocupei com nada que era supérfluo. A minha única preocupação é, minha família tem que descer e eu preciso pegar os documentos. No meio de um tempo de crise, o que você não pode deixar para trás é a sua família e a sua identidade. São os seus filhos e a sua identidade. Todo o restante é supérfluo. Eu lembro que quando eu desci, Deus falou comigo, isso deu uma mensagem. Deus falou, filho, viva como se a casa estivesse em chamas. Se preocupa com a sua família e com a sua identidade. O resto é supérfluo, tudo passa. Deserto gera humildade, porque no meio de um deserto tem coisas que estão pesadas demais. Ei, olha pra mim, o nosso ego é pesado demais. Guardar rancor é pesado demais. Você está ocupando o espaço do novo de Deus com uma ferida do teu passado. Abre espaço para o novo. As coisas velhas ficaram para trás e eis que estou fazendo uma coisa nova. Deus está fazendo uma coisa nova. Não tem espaço no deserto para carregar rancor, para carregar remorso, para carregar culpa. Fala comigo, deserto é lugar de revelação. Nem todo deserto altera quem somos, mas todo deserto revela quem somos. No deserto, o homem impulsivo percebe que é impulsivo, o homem explosivo percebe que é explosivo, o homem que não é tão crente assim percebe que não é tão crente assim. O deserto revela pra gente a nossa pior parte, porque quando tudo vai bem, essa parte fica adormecida, mas quando as coisas vão mal, ela floresce, aflora. Eu não lembro quem é o autor dessa frase, eu acho, eu não vou lembrar, mas ele diz que o jejum não nos deixa irritados, o jejum nos mostra o quão irritado nós somos, dizendo que o próprio Deus permitiu que o povo fosse colocado à prova no meio do deserto para que o coração deles fosse revelado para Deus. Vamos ler de novo, debaixo desse entendimento. Lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, conduziu o povo por todo o caminho no deserto durante esses 40 anos para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de, ou seja, com o propósito de, com a intenção de conhecer as suas intenções e saber se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Provérbios 25:2 diz: a glória de Deus está em ocultar certas coisas, mas tentar descobri-las é a glória dos reis. No deserto, a gente está muito sensível. E é o melhor cenário para a gente buscar revelações de Deus. Eu lembro que quando eu fui internado, irmão, olha para mim, eu sou apaixonado por cinema, eu sou apaixonado por filme. É uma cultura que eu peguei com meu pai e é uma cultura que eu tô imprimido nos meus filhos. O programa que eu mais amava de fazer com meu pai era deitar no peito dele, a gente deixar o ar-condicionado bem gelado e a gente assistia junto o filme. Não eram os melhores filmes talvez para assistir com aquela idade, Máquina Mortífera, Rambo, algumas coisas do tipo, mas tô de pé, amém? Deu certo, tá tudo bem, terminou bem. Mas eu lembro que a gente assistia vários filmes e eu gostava muito disso. E quando eu cresci, isso me acompanhou. Pra você ter uma ideia, eu alugava tantos filmes naquela época que a gente alugava VHS. Alguém lembra dessa época? Ok. Você lembra que você tinha que pagar multa se não rebobinasse a fita, se é dessa época? Ok. Eu alugava tantos filmes na sexta-feira, porque eu ia entregar o filme da quinta e ele me falava que se eu entregasse 4 filmes na sexta, eu poderia só entregar na terça-feira. E aí na terça eu alugava mais. Eu era tão compulsivo com filmes que eu cheguei a receber uma cesta de chocolate da locadora que eu alugava. Eu acho que era um bom cliente. Amém, gente? Aí os anos passam, diminui um pouco essa paixão por filme, mas quando eu sou internado, eu não tinha plano de saúde, algumas pessoas se mobilizaram, conseguiram uma internação para mim, e eu fiquei no CTI, foram 35 dias de internação, e alguns dias depois me tiraram do CTI e me levaram para o quarto, e quando eu cheguei no quarto, tinha uma TV, eu lembro que eu quase chorei, porque eu estava sozinho no quarto e tinha um banheiro. Irmão, guarda isso aqui. No apartamento que a gente morava, tinha 2 banheiros.
devia ter umas 3 TVs, mas quando você está no hospital e sai de uma ala que você está com um monte de gente para ficar numa sala, num quarto em que você tem o seu banheiro e a sua TV, você se sente num resort all inclusive. Porque deserto faz você valorizar o pouco que tem. Eu tô lá naquele quarto de hospital, eu já ia falar naquele deserto, tô lá naquele quarto de hospital, e aí quando eu deito na maca, eu falei, Jesus, obrigado, tem um banheiro e tem uma TV. Primeira coisa que eu falei, eu vou zerar todos os filmes até eu ser liberado. Eu vou zerar todas as séries, agora eu vou pedir balde de pipoca, eu vou zerar tudo, eu vou sair daqui. Primeira coisa que Deus falou comigo, deserto não é lugar de entretenimento, deserto é lugar de aprendizado. Não se distraia. Eu só assisti um filme, 35 dias internado. E até no filme que eu assisti, Deus falou comigo. Fui assistir Beleza Oculta, com Will Smith. Começa o filme, se eu não me engano ele perde um filho. E ele fala, tem 3 coisas que conectam toda a humanidade: o amor, o tempo e a morte. Todos querem ser amados, todos têm desafio com o tempo e todos têm medo de morrer. Eu parei o filme e falei, eu já entendi, Deus, você quer falar comigo? Um capítulo inteiro do meu livro fala sobre o amor, o tempo e a morte, porque Deus falou, dessas 3 coisas, só uma delas existia no jardim, só o amor estava disponível para a criação, o tempo e a morte entraram em cena depois da queda. Mas isso é uma mensagem para um outro culto. O que eu quero dizer para você é que deserto não é lugar de se anestesiar, deserto é lugar de estar atento ao que Deus está falando. O deserto que Deus te levou não é para você esperar o tempo passar. O deserto que Deus te permitiu estar é para que você aprenda algo que Deus está te ensinando. O deserto é lugar de revelação. Deus quer te revelar novos sonhos, novos projetos. Deus quer te revelar coisas novas. Deus quer falar com você no lugar em que ninguém está ouvindo, coisas que em algum momento todos vão ver. Deus está te levando para um lugar secreto. No deserto é lugar secreto para quem caminha com Deus. Alguém está comigo aqui? Diga amém. Diga, deserto é lugar de milagre. Fala assim, ufa. Deserto é lugar de milagre. Fala para quem está do seu lado, sacode aqui alguém e me ajuda a pregar. Fala, deserto é lugar de milagre. Somos 25 mil famílias conectadas agora. Uau, glória a Deus. Jesus. Pega isso aqui, irmão, e eu já estou terminando. Salmos 107, vocês são maravilhosos. Diz assim: transforma o deserto em açudes e a terra ressecada em fontes. Ali ele assenta os famintos para fundarem uma cidade habitável, semearem lavouras, plantarem vinhas e colherem uma grande safra. Ele os abençoa e eles se multiplicam e não deixa que os seus rebanhos diminuam. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Isaías 43:18 diz: esqueçam que se foi e não vivam no passado. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não percebem? Até no deserto abrirei um caminho e riachos no ermo. Deuteronômio 28 diz: e será que se ouvires a voz do Senhor o teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje eu te ordeno, o Senhor teu Deus, levante suas mãos e recebe isso em nome de Jesus, te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Quando ouvires a voz do Senhor o seu Deus, bendito será na cidade, bendito será no campo, bendito será o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais e as crias das suas vacas e das suas ovelhas. Bendito será o teu cesto e a tua amassadeira, bendito será ao entrares e bendito será ao saíres. O Senhor entregará feridos diante de ti os teus inimigos e aqueles que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo e nos teus celeiros e em tudo o que puserem as suas mãos. Deixa eu profetizar isso, recebe em nome de Jesus. O Senhor mandará que a bênção esteja com você e nos teus celeiros e em tudo o que puserem as suas mãos. Será que alguém pode glorificar Jesus aqui nessa manhã? Você pode fazer barulho. Declara comigo, diga: deserto é lugar de milagre. Vamos, levante suas mãos, declare com autoridade, diga: deserto é lugar de milagre. Quero te convidar a fechar os teus olhos, curvar a tua cabeça. Sabe, o último fundamento que eu quero compartilhar sobre desertos
é que deserto é lugar de provisão de Deus. Deserto é lugar de comer do pão que vem da mão de Deus. Deserto é lugar de beber da água que sai de uma palavra de Deus. Os desertos são lugares de falta de recursos naturais, mas não são lugares de falta de recursos sobrenaturais. Você vai ver, da terra não sai nada, mas dos céus sai. Da terra não vem nada, mas dos céus vem. Da terra não brota nada nesse deserto, mas dos céus brotam. Não há nada que eu possa esperar da terra, mas existe algo que você pode esperar dos céus. Deserto é lugar de provisão de Deus. Feche teus olhos, declare isso, diga: deserto é lugar de provisão de Deus. Isaías 41, e eu quero profetizar essa palavra sobre você. Abrirei rios nas colinas estéreis e fontes nos vales. Transformarei o deserto num lago e o chão ressequido em mananciais. Porém no deserto o cedro, a acácia, a murta, a oliveira. Colocarei juntos no ermo o cipestre, o abeto e o pinheiro, para que o povo veja e saiba, e todos vejam e saibam que a mão do Senhor fez isso, que o Santo de Israel o criou. Isaías 43:19, vejam, eu estou fazendo uma coisa nova, ela está surgindo, vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Os animais do campo me honrarão, os chacais e as corujas, porque fornecerei água no meio do deserto e riachos no ermo, para dar de beber ao meu povo, o meu escolhido, ao povo que formei para mim mesmo, a fim de que proclamasse o meu louvor. Feche teus olhos em nome de Jesus. Jesus, nós sentimos a Tua presença. Jesus, nós amamos a Tua presença. Nós declaramos: há liberdade para o Teu fluir, Espírito Santo, há liberdade para o Teu mover nesse lugar. Como rios de águas vivas no meio de terra seca. Como rios de águas vivas no meio de uma terra seca, assim é o Teu mover sobre nós. Se a gente fica um pouco distante, o nosso coração começa a ficar ressequido. Jesus, os nossos frutos começam a envelhecer. Aquilo que a gente tem perde o brilho, perde a cor. Mas quando o Senhor chega, tudo muda, tudo passa a ter vida, as coisas começam a florescer. A paz que excede todo entendimento começa a se estabelecer. No lugar do choro existe alegria, no lugar do luto existe recomeço, no lugar de pensamentos de morte existem pensamentos de vida, esperança, sonhos, futuro. No lugar do nosso passado, o Senhor estabelece um futuro glorioso. Pai, nós declaramos em nome de Jesus que o nosso coração está completamente rendido ao Senhor, o nosso coração está inclinado ao Senhor. Seja feita a Sua vontade na nossa vida como é feita nos céus. Que o Senhor derrame sobre nós bênçãos sem medidas, que a riqueza que o Senhor nos dará não acrescente culpa ou dores, que aquilo que o Senhor vai derramar sobre nós não traga juízo ao nosso coração. Pelo contrário, Pai, nós cremos que todo o deserto que nós vivenciamos foi para preparar o nosso coração para o transbordo que o Senhor vai derramar. Pai, aquilo que olhos não viram, aquilo que ouvidos não ouviram, aquilo que não penetrou no nosso coração, uma medida que é superabundante. Pai, nós declaramos em nome de Jesus sobre cada família aqui nessa manhã, sobre cada família online, a bênção de Deus, a provisão de Deus, o cuidado de Deus, o escape de Deus. Tudo bom? Você acabou de assistir uma mensagem aqui do nosso canal. Eu tenho certeza que ela te edificou e que ela vai gerar algo novo em você. E a gente separou mais 2 vídeos. Eu quero deixar essas indicações aqui para você continuar queimando com Jesus. E eu quero muito te fazer um pedido também. Se essa mensagem te edificou, comenta aqui embaixo, segue o canal, me ajuda a compartilhar para que mais pessoas sejam tocadas também. Deus te abençoe. E assim chegamos ao final de mais um Momento do Pai. Se esta mensagem tocou o seu coração, não aguarde só para você. Compartilhe este vídeo com seus amigos, sua família e em seus grupos
grupos, para que mais pessoas possam ser alcançadas por esta palavra de fé. Além disso, quero que saiba que este é um espaço seguro para nos conectarmos em oração. Se você ou sua família estão precisando de uma prece, escreva seu pedido aqui nos comentários. Estaremos lendo e orando por cada um de vocês. A sua causa é a nossa causa. Que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja com você e sua família hoje e sempre.